Agora a gente vai falar sobre o quadro curioso do esporte, aquele quadro legal que traz as histórias aqui para o programa. Hoje a gente vai falar sobre os clubes extintos aqui do estado do Maranhão. Alguns vocês vão lembrar, mas quem vai trazer os detalhes aqui é o Rafael Albuquerque no Curioso do Esporte no programa de hoje. Ao longo dos mais de 100 anos de história do futebol maranhense, alguns clubes já foram extintos e deixaram ricos legados na memória do torcedor. Hoje, vamos contar um pouco mais sobre algumas dessas histórias. O livro Futebol Maranhense Antigo, Clubes Menores da Capital, foi escrito pelo historiador Hugo Saraiva. A publicação destaca o processo de fundação e extinção de alguns clubes do estado. O primeiro deles é o Botafogo do Anil, fundado em 1933. É conhecido, até hoje, como o melhor clube amador de São Luís. Inspirado no Botafogo carioca, o time chegou à final do estadual em 1944, tendo perdido para o Motoclube. O Botafogo foi um dos primeiros clubes a ter uma vida fora do bairro. O Botafogo era um clube tradicional do bairro do Anil, né? Apesar de outros clubes tradicionais lá no bairro, mas o Botafogo ele teve uma vida fora do Anil, tanto que ele chegou até o vice-campeonato maranhense em 44, né? Perdeu na época para o Motoclube, porque o Motoclube era uma potência aqui em São Luís. Mas o Botafogo ele era um clube de grande expressão no próprio Anil, né? Ele tinha ele era quase uma extensão das próprias fábricas do bairro, né? Tinha muitos atletas que eram pertencentes ao quadro de funcionários da fábrica e que nas horas vagas eles envergavam a camisa do Botafogo, né? Depois de alguns anos figurando entre os grandes times do Maranhão, o Botafogo do Anil perdeu força de forma natural, até voltar ao futebol amador. O clube, ele, dentro do profissionalismo, ele teve uma vida muito curta, foi apenas alguns poucos anos, né? Creio que 5 anos no profissional, mas ele tinha um destaque muito maior no amador, né? Ele fazia ali grandes clássicos dentro do futebol do Anil, com o Bahia do Anil, né? Enfim, Cruzeiro do Anil, grandes clubes localizados ali, mas ele flertou com o profissionalismo, mas voltou rapidamente para o amadorismo. De acordo com o livro, seguindo o mesmo caminho, o Vitória do Mar nasceu em 7 de setembro de 1949. A agremiação era formada pelos funcionários do porto da cidade de São Luís. Em seu primeiro ano disputando o Campeonato Maranhense, a equipe foi campeã de forma invicta em 1952. Ele chegou a ser campeão do Nordeste numa etapa regional, né? E aí depois os campeões do Nordeste se enfrentavam com os campeões do Norte, né? Então era uma época áurea do futebol maranhense, uma época de estádio cheio, onde realmente havia um investimento muito grande para os clubes. Então o Ferroviário ele teve esse patamar de ser campeão maranhense, campeão de título regional, numa época bem representativa para o clube. O historiador também conta que o Graça Aranha é outro clube pouco conhecido dos torcedores atuais. Ele surgiu de outros esportes, como o basquete e o atletismo. Apenas na década de 50 que ele começou a desfilar pelos gramados e realizar campanhas pelo estado. Sua última participação em competições foi no ano de 1971. O Graça Aranha era um clube amador. O departamento do Graça Aranha, quando eles criaram, por exemplo do Moto, o Moto não nasceu no futebol. Ele nasceu no motociclismo e tinha outras modalidades, voleibol, basquete, atletismo. O futebol veio depois para aproveitar também que era um esporte mais praticado na época. E o Graça Aranha foi a mesma coisa, ele era um clube que tinha outras modalidades, depois colocou-se o futebol. Só que, novamente, com a falta de apoio financeiro, o clube não teve uma vida muito duradoura porque ele simplesmente figurava, né? Ele não fazia frente aos grandes clubes, não tinha aspiração a título, então creio eu que até por esse motivo os dirigentes resolveram abreviar a vida do clube. O livro também aponta que entre o grupo de clubes já extintos, o último a ser fundado foi o Ícaro Esporte Clube, em 23 de outubro de 1961. Formado pela base aérea, jogou poucas edições do Maranhense, sem conquistar nenhum troféu. Um clube pequeno, sem recurso, apesar da gente associar a base aérea, ele é um clube que não tinha ligação com o aeroporto, então, por conta dessa falta de apoio, dificuldade financeira, dificuldade para se manter elenco, dificuldade para fazer futebol, e o Ícaro figurava assim entre os menores, né? Ele não tinha aspiração a título, disputava a competição, e o Ícaro ele tem uma passagem interessante. Tinha
especificamente no Campeonato Maranhense, salvo engano, em 68, esse Hamilton que eu citei do Motoclube, ele estava empatado com um jogador chamado Croinha do Maranhão, que era um paraense. Então ele estava ali empatado na artilharia do Maranhense. Na preliminar da partida, o Croinha ele fez 5 gols numa partida do Maranhão. E aí o Hamilton, para não perder a artilharia, ele foi jogar contra o Ícaro. E ele jogando pelo Motoclube, o Hamilton. E o Motoclube fez 11-0 no Ícaro. E o Hamilton fez 6 gols. E ele ultrapassou o Croinha. Inclusive está no meu próximo livro, que eu vou falar sobre essa disputa particular nessa rodada, que virou um folclore aqui em São Luís, para quem acompanha o futebol maranhense. Após décadas sem jogar, o que resta é a lembrança e a história que deixaram para o esporte no estado. Se hoje temos clubes com força e tradição, é porque um dia equipes menores ousaram sonhar. Esse legado jamais será esquecido. Eu gosto muito desse quadro, Curioso do Esporte. Também. O Rafael trazendo algumas histórias que muita gente já deve ter esquecido ou então fica relembrando aqui no programa Dentro da Área. Um quadro bem legal que a gente gosta sempre de estar acompanhando e levando para você aí do outro lado da tela da TV Assembleia. Alguns clubes eu não lembrava, Certo. mas outros me recordei aqui na memória. E foi bem bacana essa reportagem. Não, bem bacana a reportagem, né? O Rafael trazendo mais uma vez uma curiosidade dentro do quadro Curioso do Esporte. Desta vez ele conversou, e eu até queria deixar um agradecimento aqui, meu pessoal, e também de toda a equipe da TV Assembleia, Complexo de Comunicação, ao historiador Hugo Saraiva, né? Que é autor de livros e tem como base de estudos para este quadro específico, Curioso do Esporte, para esta edição do Curioso do Esporte, o livro Futebol Maranhense Antigo. E aí o Rafael trouxe a história, um pouquinho da história, né? Porque a história é muito grande, mas um pouquinho da história do Vitória do Mar, a Dani acabou de lembrar aqui, time tradicionalíssimo do estado do Maranhão, também do Graça Aranha, time também tradicional do estado do Maranhão, o que resiste, mas de forma amadora, o Botafogo do Anil, hoje em dia, né? E também do Ícaro, rapaz. Olha, o Ícaro, eu até tinha uma certa lembrança, vou dizer assim, mas Graça Aranha não. Vitória do Mar é mais tradicional, todo mundo lembra, e o Botafogo do Anil, eu passo todo dia lá na frente da sede do Botafogo do Anil. Sim, né? Aquele ali não tem como a gente esquecer. Não tem como esquecer o Botafogo do Anil, né? São times que fizeram história e que fazem falta. Assim como, Dani, eu gostaria de destacar também, desde o ano passado para cá, o renascimento das cinzas, meus amigos, igual uma fênix do Tupã. Quando eu era pequeno, rapaz, eu me lembro pequenininho, eu gostava muito do Tupã, sabia? Eu gostava muito do Tupã. E agora esses últimos anos, esse retorno ao futebol maranhense é bem legal. Bem legal. O Tupã também está voltando, não posso dizer que o time que acabou, porque tinha acabado, mas agora renasceu o Tupã, né? E eu desejo sucesso para o Tupã e sempre é bom lembrar a história tão bonita desses outros clubes que já se foram. Verdade.